Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre a elaboração dos relatórios de sustentabilidade. Ele apresenta as principais novidades dos GRI Standards e como as empresas têm superado os desafios e tornado mais simples e mais tranquilo todo o processo de elaboração do relatório. A apresentação será realizada por Marcelo Linguitti, sócio-diretor da Griscom, uma consultoria especializada em gestão de riscos, compliance e sustentabilidade. Desejo a todos um ótimo webinar. Bem, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre o que nós temos visto em termos de o que as empresas têm feito para dar um encaminhamento eficiente à elaboração do relatório. Vamos comentar alguns desafios também que nós temos visto no mercado e também junto aos nossos clientes, tentar contribuir para o processo de vocês que se inicia agora, né? Imagino que várias empresas estejam fazendo suas cotações para consultorias, para contratar aí para os próximos ciclos de relatórios, né? Então, a ideia aqui é contribuir um pouco para esse processo de vocês, ok? Então, muito obrigado novamente, vamos começar. Vou compartilhar a tela com vocês, falando um pouco, então, sobre o nosso tema. O título do webinar, ele tem a ver com gestão, então, a gente coloca o relatório de sustentabilidade como uma ferramenta de gestão, tá certo? E não como simplesmente um processo de divulgação do tema de sustentabilidade. Esse ponto é bastante importante, porque tudo aquilo que nós vamos falar agora tem a ver com isso. Então, o relatório de sustentabilidade como parte do processo de melhoria da gestão. Se a gente pensa num ciclo PDCA, por exemplo, a gente coloca o relatório na parte de investigação, na parte de diagnóstico, também de levantamento, mas também na parte de aprimoramento dos processos, porque ele gera subsídios para isso. E também na parte de comunicação, evidente. Tá? Antes de nós começarmos a fazer uma reunião da Griscom, a Griscom ela foi fundada em 2016 e ela é entre um grupo de consultores que já trabalhavam com sistema de gestão de risco e compliance, com a Terra Mater, que era a minha consultoria, que tem trabalhado desde de sustentabilidade, tanto no Brasil quanto na América Latina. A gente desenvolveu vários projetos, inclusive com alguns de vocês que estão assistindo esta apresentação, e a ideia é aprimorar os processos da empresa, juntando os temas de gestão de risco, sistemas de gestão, compliance e sustentabilidade. Hoje em dia, não há mais sentido você tratar esses temas isoladamente. É importante você criar um vínculo entre que melhora não apenas o tema específico que a gente está trabalhando, também a gestão da própria empresa, certo? Nós trabalhamos nesses 4 temas de sustentabilidade, compliance, sistemas de gestão, e desenvolvemos atividades nos 4 aspectos do ciclo PDCA, se você quiser pensar dessa forma. A gente não se limita ao pensamento do PDCA, que é bastante forte, contribui muito, apenas para exemplificar, a gente desenvolve projetos nos 4 etapas do PDCA, ou no projeto como todo, dependendo do cliente. Como o tema é sustentabilidade, aqui nós temos alguns serviços que nós temos desenvolvido, apresentado junto aos clientes. Eu vou vocês, mas aqui alguns em termos de gestão, estratégias, engajamento de stakeholders, cadeias de fornecimento, geração de valor compartilhado, não é, que tem sido um tema bastante trabalhado por várias empresas, fruto da disseminação do Michael Porter, mudanças climáticas e a questão de direitos humanos, principalmente a questão de due diligence em cadeia de fornecimento. Alguns dos nossos clientes estão aqui colocados, não são todos, mas para que vocês tenham uma ideia de como nós temos atuado nesses últimos anos, né? Incluindo aqui, evidente, clientes da Terra Mater. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a sustentabilidade como evolução do processo de gestão. Esse ponto aqui é bastante relevante, porque não dá para a sustentabilidade o estado da arte, tem feito parte do processo de evolução das empresas, apenas um
etapas de evolução da gestão. Se a gente imagine, aqui vocês veem vários momentos ou vários milestones da sustentabilidade ou da gestão das empresas, a gente verifica vários desses aspectos, a questão de motivação, teoria de sistemas, e a gente tem que trabalhar isso, as teorias XY, a questão de teoria de contingência, a gestão da qualidade, tudo isso tem feito parte das organizações. No entanto, houve uma evolução em direção a aspectos mais sistêmicos, mais holísticos da gestão da empresa. Esses processos, ou essas ondas, elas vêm, marcam a gestão das organizações, eventualmente passam e deixam as suas marcas. Pensa, por exemplo, na questão da evento, a gente pensa os impactos que causou, a proposta que ela tinha inicialmente, depois os impactos reais que ela acabou causando. No entanto, deixou uma marca muito interessante, que é a questão de gestão por processos. Em seguida, a terceirização, responsabilidade social, sustentabilidade, que é uma evolução da responsabilidade social, e assim por diante, chegando nos temas de gestão de risco e compliance. Ou seja, é importante ter essa perspectiva, porque a sustentabilidade ela vem agregar e sofisticar a gestão das organizações. E é dentro desse contexto que o relatório de sustentabilidade se coloca, ok? Bom, o relatório de sustentabilidade é um documento para comunicar os impactos das empresas, e aqui eu coloco positivos e negativos dos negócios. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Normalmente a gente vê os relatórios falando apenas aspectos positivos da organização. Evidente, nenhuma empresa vai querer se agilizar perante os seus stakeholders, mas é importante que o relatório seja percebido como aquilo que a empresa tem feito de bom, mas também os desafios que ela tem enfrentado. E, eventualmente, como ela tem superado esses desafios. Então, os impactos positivos e negativos em relação à sua atuação social, divulgando aspectos como perfil, governança, estratégia, as operações no período que está sendo considerado pelo relatório, e com uma destinação a todos os públicos da organização, particularmente aqueles que a empresa identificou para o teste de materialidade, que a gente vai comentar a partir um pouco mais à frente. Este diagrama que vocês têm aqui à frente é um diagrama de benefícios dos relatórios e foi adaptado de uma publicação muito interessante do WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, onde eu trago alguns aspectos que nós temos observado como benefícios que os relatórios ou o processo de elaboração dos relatórios têm trazido para as organizações. Além de uma maior transparência para os stakeholders, a manutenção de licença de operação. Nós desenvolvemos um relatório bem interessante, há alguns anos atrás, para uma empresa colombiana do setor de construção civil, e a gente identificou consulta aos stakeholders para a materialidade e na posterior divulgação, como uma criação de uma boa vontade maior junto a esses públicos, o que permite uma licença social de operação. Criação de valor financeiro, a gente tem visto fundos de pensão, por exemplo, aqui no Brasil, a Abrap tem dedicado uma atenção especial à análise dos relatórios de sustentabilidade nas investidas, naquelas empresas onde os fundos investem ou desejam investir, a possibilidade de atração de capital de longo prazo. A gente fez um projeto há alguns anos para uma empresa do setor agrícola, uma gestora de terras, e a gente identificou no tema de sustentabilidade como uma das razões que um fundo sueco, muito importante, decidiu investir nessa empresa. Aumento de consciência, motivação e alinhamento das equipes, perceber o que a empresa faz, e é interessante um dado que, na maior parte dos nossos clientes, os colaboradores não sabem o que a empresa faz em termos de sustentabilidade. Isso é bastante comum. Melhorias de sistema de gestão, uma maior consciência de risco, porque você faz uma análise, principalmente nas etapas iniciais da elaboração do relatório, uma busca por inovação, algumas vezes nós temos visto, isso não é sempre, mas o processo de discussão eventualmente suscita isso, melhoria contínua, com certeza, um fortalecimento da reputação também. O relatório de sustentabilidade, como a gente vai comentar
um pouco mais à frente, ele não deve ser encarado como a única forma de divulgação das práticas de sustentabilidade da empresa. Talvez seja mais interessante ou mais importante, mas com certeza não é a única, não é? Então, quando se pensa em fortalecer a reputação de uma organização, não se deve pensar apenas no relatório de sustentabilidade. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais à frente. Bom, os relatórios de sustentabilidade, eles são, digamos, os netos de um longo processo de evolução de relatórios de aspectos socioambientais, não é? Já na década de 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, houve uma discussão muito importante nos Estados Unidos e principalmente na Alemanha sobre a função social da empresa. A empresa vista como uma forma da sociedade se organizar de maneira eficiente para produzir produtos e serviços que ela mesma, que a ela interessava, né? Essa discussão, ela se aprofundou nos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, por conta do boicote que teve nos Estados Unidos para empresas que apoiavam ou que forneciam, de alguma forma, produtos para a guerra do Vietnã. Esse questionamento social começa. Aqui no Brasil também, a DCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, lança uma carta de princípios e começam a falar sobre um balanço social, que a empresa deveria também divulgar as boas práticas que ela teria no seu lado social, na sua relação, principalmente com as comunidades do entorno das unidades, não é? Nos anos 70, a gente tem a Singer, que é a primeira empresa que se tem notícia em nível global a publicar o seu relatório, o seu balanço social. Na década de 70, metade dos anos 70, a França lança uma lei dizendo que todas as empresas com mais de 700 colaboradores deveriam ter obrigatoriamente um balanço social, e o Brasil começa também a discutir através de diversas organizações. Essa discussão entre as organizações é importante que vocês, empresas, atentem, porque há um estudo bem interessante, e para alguns clientes eu já mostrei esse estudo, que a McKinsey fez, mostrando como que aquelas discussões que acontecem nas organizações da sociedade civil acabam, com o tempo, se transformando em lei, seja através de pressão, seja através de discussões que as empresas abarcam, que governos abarcam, mas existe uma tendência de se formalizar discussões que acontecem no âmbito da sociedade civil. A gente pode pensar em vários casos. Temos feito alguns trabalhos com o setor de cana-de-açúcar, o setor sucroenergético, e a questão das melhores condições de vida para os colaboradores é um aspecto que se discutia na década de 70, e hoje a gente tem legislação muito específica e rigorosa com relação a isso, inclusive o Bom Sucro, que muitas empresas clientes das empresas sucroalcooleiras compram apenas se a usina tiver a certificação Bom Sucro. Enfim, essa discussão se fortalece nos anos 80, particularmente no Brasil, com a redemocratização. A Nitrofértil, a primeira empresa brasileira a publicar o balanço social. Nos anos 90, com o IBASE, lá do Betinho, há uma campanha para a divulgação do balanço social, e acho que talvez vocês se lembrem do modelo IBASE de balanço social. Surge também a SA 8000 e o GRI também lá em Boston. Porto Alegre e São Paulo são cidades que têm uma lei, que promulgaram a lei nessa época, de valorização daquelas empresas com operações no município e que elaboravam seus relatórios, seus balanços sociais. Aqui em São Paulo, a vereadora à época, a Laís Esposati, fez aí a lei do balanço social. Começo dos anos 2000, o GRI, e o G13, o modelo G13 em 2006, o modelo do Instituto Etos, o Prêmio Balanço Social, os ODM, que foi um grande mobilizador para que as empresas pudessem elaborar os seus relatórios de sustentabilidade, e agora, recentemente, o G4, a partir de 2016, os GR Standards, as ODS em 2015 e o relato integrado, não é? Então, há uma evolução dos relatórios de sustentabilidade com o tempo, e não é por acaso que essa evolução ocorre. Se a gente observa as discussões na sociedade, a discussão de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, Comissão Brundtland, Rio+20, Eco 92, né, portanto, então,
há todo um movimento internacional que faz com que as empresas também tenham que se movimentar no sentido de uma maior sustentabilidade e o relatório dentro desse processo. Aqui eu coloquei um exercício um pouco, talvez mais acadêmico, para a gente poder identificar os níveis de relatórios socioambientais em função do grau de transparência e de engajamento dos stakeholders na elaboração desses relatórios, né? Engajamento pensando aí na questão do teste de materialidade. Então, nós temos esses estágios de desenvolvimento de relatórios socioambientais, começando aqui social, onde a missão, os objetivos e descrição de algumas práticas, de alguns elementos da sua política, mas ainda em nível de forma ad hoc, quer dizer, de uma forma não constante, não perene, não consolidada dentro da organização, de uma forma talvez ocasional. O relatório social, no nível seguinte, é uma descrição que já é um pouco mais, não é ad hoc, já é mais periódica, cobre ações junto aos seus stakeholders, políticas específicas. Eu não sei se vocês estão lembrados, assim, uma das primeiras organizações no Brasil a desenvolver relatórios de perfil social foi a FEBRABAN, que avançou bastante nesse tema, principalmente no começo do processo de incentivo aos relatos, né? O balanço social, agora já iniciando alguns diálogos com os stakeholders, relatório social corporativo, que começa a incluir dados financeiros, indicadores, de uma forma mais consistente, e aqui começa, em relatório social corporativo, a verificação por auditores externos, né, a asseguração, como se chama, como se fala hoje, a elaboração de relatórios de sustentabilidade, relatório regular, que pode ou não ser verificado, que há um diálogo com os stakeholders para a construção da materialidade, que a gente vai ver rapidamente em seguida, e terminando com, talvez seja realmente o estado da arte e a grande tendências nos relatórios futuros, é o relato integrado, que tem uma visão holística sobre o negócio e trabalha os capitais da empresa, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Há uma evolução, portanto, na forma como as empresas engajam seus públicos na discussão dos seus desafios, em como elas apresentam externamente os seus desafios, os seus pontos positivos com relação às suas práticas de gestão. E também, na medida em que a transparência aumenta, a relevância de aspectos socioambientais para a gestão dos negócios também aumenta. Então, hoje, segundo a nossa perspectiva, não tem sentido você falar de uma gestão da sustentabilidade, como não tem sentido você falar de uma separada da gestão dos negócios, não tem sentido você falar de gestão de risco separado dos negócios. Tudo isso faz parte da maneira como a empresa gere as suas atividades e vai sofisticando a forma como se organiza e vai sendo, portanto, mais eficiente. Em termos de relatório de sustentabilidade, um ponto muito significativo é a materialidade. O relatório de sustentabilidade, tanto ele quanto o relato integrado, devem ser guiados por aqueles aspectos que são relevantes para o negócio, simultaneamente para o negócio e para os seus stakeholders. Isso significa que a empresa não pode narrar apenas aqueles aspectos que ela julga interessantes, importantes para ela, mas deve se preocupar em descrever quais os aspectos que são importantes também para os seus públicos de interesse. Daí a materialidade, que é um processo que levanta um conjunto de temas que tem a capacidade de refletir os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da empresa, né? E ajuda não apenas para elaborar o relatório, mas também deveria apoiar para que a empresa melhore a sua interlocução com seus públicos de interesse, com seus stakeholders. Ela é, então, portanto, utilizada na gestão da empresa e como orientação para os relatórios. A materialidade, ela gera uma matriz de materialidade, onde a empresa busca estabelecer uma prioridade de atuação daqueles temas relevantes tanto para os stakeholders quanto para a própria empresa. Então, são nesses aspectos materiais que a empresa deve focar a elaboração do seu relatório. Então, por exemplo, no caso, eu estava comentando, a questão de emissões é importante. Se esse é um tema, que narrar as minhas emissões, o que eu estou fazendo com relação a isso. Então, serve para que a gente possa orientar a elaboração do relatório.
Novamente, não são apenas aqueles aspectos importantes para a empresa que ela deve narrar, mas aqueles aspectos relevantes. E percebam também que isso é bacana na relação da empresa com seus stakeholders, porque na medida em que você coleta, você identifica o que é importante para um stakeholder específico, por exemplo, o poder público local, aí do seu município ou do estado, você consegue gerar informações do que você está fazendo nesses temas, informações para os seus públicos, criando uma maior boa vontade, informando os seus stakeholders sobre suas boas práticas. A principal ferramenta hoje, em termos de relatório de sustentabilidade, como vocês sabem, é a GRI Initiative, que é uma organização multi-stakeholder, que tem conselhos de stakeholders de várias orientações, seja de sociedade civil, organizações dos trabalhadores, organizações multilaterais, organizações empresariais, universidades, enfim, um conjunto muito grande que desenvolveram diretrizes para os relatórios de sustentabilidade e que são, evidentemente, globalmente aplicáveis e hoje se tornou a principal referência no tema, não é? Ela foi fundada em 1997 em Boston por duas organizações chamadas Ceres e Tellus Institute, que eu tive a oportunidade de interagir muito cedo com o GRI, logo na criação deles, quando estava no Instituto Ethos. Então, foi desde aquela época, 97, final de 97, começo de 98, a discussão tomou uma velocidade muito significativa, porque se identificou uma necessidade muito grande, ou seja, a necessidade de você divulgar o que as empresas faziam em termos de sustentabilidade, já que o tema estava crescendo de uma forma muito forte e era importante comunicar. E importante ter uma forma de você medir o que as empresas estavam fazendo em termos de sustentabilidade, porque o que nós não conseguimos medir, a gente não consegue gerenciar. E, portanto, a sustentabilidade, se não tivéssemos os relatórios, muito provavelmente ficaria sem uma evolução e sem uma gestão. Hoje, 63% das 100 maiores empresas do mundo adotaram o GRI e 75% da Global Fortune 250 fazem os seus relatórios usando as diretrizes da GRI, né? Hoje, a GRI está com a GRI Standards. Os standards do GRI, eles guardam os mesmos princípios de definição do conteúdo e da qualidade do relatório, mas eles agora ficaram um pouco mais fáceis, apesar da numeração. Se você já tiver a possibilidade de ver ou de navegar pelos standards, vocês viram que são vários indicadores com numerações diferentes, bem diferente do que era antes com o G4. Me parece que ele ficou mais fácil de você navegar e identificar quais os temas, quais indicadores que se referem aos temas que você tem que tratar. Ele se divide basicamente em 5 standards. O primeiro, o 101, falando sobre os princípios, o 102, sobre o contexto da organização, são 56 indicadores. O 103, e aqui eu acho que é a grande ênfase do GRI Standards, a abordagem de gestão. Todos os temas materiais, eles devem, como já acontecia no G4, eles devem receber o enfoque de como são gerenciados dentro da organização. No Standards, isso teve uma ênfase muito grande. Se vocês derem uma olhada, isso está disponível no site da GRI, vocês vão verificar a relevância que se dá para a gestão desses temas. Não apenas você... Isso tem, narrar os números, né, mas dizer como que você se relaciona com esses indicadores. Porque antes, aí, a gente viu várias vezes isso acontecer com alguns clientes nossos, havia um processo meio burocrático de narrar esses indicadores. Uma coisa pro forma que não ocasionava mudança na organização. E aí, os standards vêm contribuir para melhorar essa situação. Os standards 200 abordam aspectos econômicos, os 300 aspectos ambientais e os 400 aspectos sociais. Aqui, numeração dos indicadores, vale a pena dar uma olhada no site da GRI, onde vocês vão encontrar todos esses padrões para download gratuito. Um outro aspecto é o relato integrado. O relato integrado, ele parte de capitais da empresa, capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e relacional, e para, dentro do modelo de negócio da empresa, descrever
sua governança, a estratégia, a alocação de recursos, os seus resultados, desempenho, descrever os seus riscos e oportunidades e indicar como que esse modelo de negócios da empresa contribui para os capitais da organização, ou para o enriquecimento desses capitais, ou para a geração de valor nessas diversas dimensões. Quando a gente pensa nisso, significa que uma empresa ela não pode simplesmente gerar resultado ou gerar valor do ponto de vista financeiro, gera valor nas outras, nos outros capítulos. O relato integrado busca unificar um pouco a narrativa desses capitais para que o seu público, os stakeholders, tenham uma visão um pouco mais ampla do seu negócio. É um processo que ainda está em evolução. No site da Comissão Brasileira de Relato Integrado, da qual eu faço parte, vocês podem ver o modelo, tanto em português quanto em inglês, algumas sugestões de leitura, algumas análises, mas é um processo que ainda está em evolução. Para fazer o relato integrado, não basta apenas pegar o balanço da empresa e juntar com as informações sociais e ambientais, não é? Evidente, não é isso. Há toda uma estrutura que deve ser seguida. Essa estrutura, ela parte de alguns princípios básicos. O primeiro é o foco estratégico e uma orientação para o futuro. Qual a capacidade? É a grande pergunta. Qual a capacidade que a organização tem de gerar valor em todos aqueles capitais? Não é? A combinação dessas informações, o interrelacionamento e uma visão de dependência. A visão sistêmica com a qual a Griscom tem trabalhado tem permitido observar a interconexão entre os diversos elementos de uma empresa. Até recentemente, a gente trabalhava, as empresas trabalhavam com silos, não é? Observando alguns resultados e sem ver como que esses resultados eram impactados por outros aspectos da organização. Né? Por exemplo, nós fizemos um projeto para uma empresa fora do país, onde havia uma questão em uma das unidades de prostituição infantil. Quando nós fomos avaliar o que estava acontecendo, acho que fazia parte de um processo grande de compliance em sustentabilidade, a gente verificou que a fábrica era muito antiga, a comunidade se desenvolveu ao redor da fábrica, era uma fábrica, uma mineradora, não é? E acabava acontecendo que os transportadores que carregavam o minério ficavam 6, 7 horas esperando para carregar o minério. Então, como eles estavam esperando, eles tinham que comer, tinham que beber, ir no toalete, começaram a surgir serviços, bares, restaurantes, e com isso, como a comunidade era muito pobre, veio a prostituição infantil. Quando a gente observou essa relação entre prostituição infantil e tempo de carregamento, a gente identificou, estava, no fundo, utilizando uma visão sistêmica. A gente via que aspectos que aparentemente não se relacionavam tinham sim uma relação. A gente desenvolveu lá um processo Lean, bem interessante, que diminuiu para 2 horas o tempo de carregamento, e, paralelamente, a fundação dessa empresa desenvolveu projetos sociais na comunidade. Isso é uma forma sistêmica de você avaliar. Relação com parte interessada, não é? Que é um tema que também o GRI tem, a questão da materialidade, sempre focando nos seus stakeholders, conciso, integrado deve ser conciso. A gente tem visto muitos relatórios extensos, muitos relatórios que são maçantes de se ler, e essa é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos clientes. Quem lê o relatório de vocês? Vale a pena elaborar relatórios extensos, ou vale a pena a gente partir, como tem feito com alguns clientes, para infográficos, uma forma um pouco mais sucinta, vai na página web, remete para outros conteúdos que a empresa tem no seu site, publicações, sumários executivos, vale a pena fazer um relatório tão grande? A concisão é um aspecto principal. Hoje ninguém tem tempo de ler nada, quer dizer, a gente está com muito corrido, muita informação. Então, mais valor você vai gerar para o seu stakeholder. Confiabilidade e completude, né? Tanto assim que muitas empresas têm contratado asseguração de terceira parte por empresas, nós temos feito isso. Esse ano nós fizemos, junto com uma certificadora, a asseguração em vários relatórios. Coerência e comparabilidade, não é? Ou seja, é possível comparar os resultados da minha empresa com de outras empresas? Esse é um aspecto bastante significativo.
O relatório integrado traz alguns conteúdos que não são exatamente tão diferentes do GRI, mas são tratados de uma forma, embrulhados dentro de uma forma diferente. Visão organizacional, ambiente externo, governança, o modelo de negócios, riscos e oportunidades, estratégia e alocação de recursos, desempenho da organização nos seus objetivos estratégicos, que devem considerar os temas de sustentabilidade, e há uma base para apresentação, como ela determina os seus indicadores, qual a materialidade que ela utiliza, ok? Bom, quando uma empresa decide fazer um relatório, elaborar um relatório de sustentabilidade, a gente buscou colocar aqui as principais etapas de produção. Primeiro, seleção de fornecedores, quer dizer, aquelas empresas de consultoria ou as empresas de comunicação que vão elaborar o relatório de sustentabilidade. Contato, reunião de briefing, isso para a gente de consultoria é muito importante, a gente tem encontrado clientes que não tanto no relatório de sustentabilidade, mas que não sabem exatamente o que pedir para a consultoria, por isso a reunião de briefing é importante, muitas vezes várias reuniões, a análise da escolha das propostas, vocês como empresa recebem várias propostas, estabelecer um padrão de comparação entre elas é importante, por isso o briefing deve ser o mesmo para todas as empresas e a contratação. Para a elaboração do relatório propriamente dito, primeiro, definir as linhas de trabalho. Significa, eu vou utilizar um modelo, vou fazer um relato integrado, vou usar o GRI, não vou utilizar, há outras referências, né? Qual que vai ser a minha linha de trabalho? Qual o modelo que eu sigo e o nível de atendimento dessas referências? No GRI, eu vou estar no padrão básico, no comprehensive. Qual o nível de atendimento dos meus indicadores? Quanto maior o nível de atendimento, mais indicadores eu devo narrar. Treinar minha equipe sobre o que é o relatório de sustentabilidade, sobre quais são os indicadores, o que eles significam, não é? Muitas empresas acabam coletando anualmente esses indicadores. Algumas empresas têm processos de coleta contínua, que me parece mais interessante. Definir a estrutura do relatório, discutir internamente os aspectos relevantes que vão ser ressaltados no relatório, materialidade, desenvolver o processo de materialidade, em seguida, para concluir, eu vou ter alguns comentários a fazer sobre isso, definir quais indicadores em função da materialidade, novamente, os indicadores devem refletir tanto o que é importante para a empresa, quanto para os seus stakeholders, coletar os indicadores, resolver dúvidas internas e compor os textos, sistematizar a informação. A produção gráfica, normalmente, ela acaba acontecendo nas etapas intermediárias. A partir da metade da coleta, da elaboração do relatório, você já começa a pensar na produção gráfica. Qual design que você vai ter, tipo de fotografia, produção de fotos, até que você chega num boneco e apresenta e a consultoria vai apresentar para vocês um boneco que você vai aprovar ou não, pedir alterações. Você vai produzir e aprovar o texto com base no que foi levantado e com base na produção gráfica, no design. Eventualmente, uma auditoria de terceira parte, uma asseguração, e a auditoria, ao final do processo, vai emitir um relatório de asseguração com base nos critérios que ela utiliza, nas referências que ela utiliza para a asseguração de relatórios de sustentabilidade, fazer uma tradução se houver. Eventualmente, ter uma versão online, que pode ser mais robusta, mais completa do que uma versão impressa. Muitas vezes, sugerimos que o cliente tenha, então, um sumário executivo, que esse sim seja impresso, mas o grande relatório não esteja disponível na internet, e um processo de avaliação e feedback, se possível, envolvendo stakeholders externos também. Apesar de, nos relatórios, tanto no relato integrado quanto no GRI, haver lá o contato para sugestões para o relatório, o que a gente tem visto na prática é que poucos stakeholders fazem a sugestão de aprimoramento. Então, se a empresa puder ter um processo de avaliação e de busca de feedback proativo junto aos seus públicos de interesse, isso seria o ideal. Bom, considerações sobre os relatórios de sustentabilidade. Primeiro, processo de materialidade e envolvimento dos stakeholders.
O que nós temos visto como melhor prática é você ter um processo contínuo de envolvimento do stakeholder ao longo do ano todo. Então, a área de sustentabilidade, ela se responsabiliza para treinar as áreas que têm contato com os diferentes stakeholders, para pedir para que elas insiram nos seus protocolos de relacionamento, nas suas conversas, sustentabilidade. E o que esses stakeholders pedem ou demandam ou solicitam para a empresa. Isso é bem melhor do que você parar uma vez por ano para fazer o teste de materialidade, que vai ser uma foto daquele momento e que vai ser influenciada por aspectos recentes, né? Imagina que houve, por exemplo, no caso de, apenas citando uma empresa, o Odebrecht, envolvida na questão nas questões recentes de corrupção, no relatório de sustentabilidade logo em seguida. Esse tema vai ser o grande, né? E eventualmente outros temas também importantes acabam não saindo. Então, o processo anual a gente sugere como sendo ideal, não é? Eventualmente, desenvolver sistemas internos ou adquirir externamente sistemas de coleta de informação. Há sistemas muito práticos, simples, e é melhor do que você estar transacionando planilhas Excel, onde eventualmente as informações se perdem. Mudança de percepção de relatórios como ferramentas de comunicação para ferramentas de gestão, isso é bastante importante, e o quanto as equipes estão sendo sobrecarregadas na coleta dessas informações. Melhoria da qualidade dos relatórios, principalmente em termos de texto, a gente tem visto muito texto que não diz muita coisa, muita informação, pouca concisão, e uma accountability, né? Mostrando efetivamente o que a empresa tem feito, quais os riscos, quais os impactos negativos no negócio. Indicar quais são aquelas atividades que vão além do cumprimento legal, você indicar, por exemplo, no caso de meio ambiente, apenas aquilo que é condicionante, o relatório tem que ir além disso, não é só dizer o que a empresa tem feito de bom. Pensar em quem lê os relatórios, portanto, simplicidade, objetividade, usar infográficos, usar uma forma prática de leitura, de indexação, isso é muito importante. As pessoas não têm tempo de ler relatórios de sustentabilidade. E auditoria, avaliar se vale a pena ou não ter auditoria. Pela nossa experiência, isso gabarita muito os relatórios de sustentabilidade, qualificam os relatórios junto aos públicos de interesse, e lembrar sempre que o relatório é um repositório de informações. Você pega essa informação que você já tem, que você levantou por conta do relatório, e você consegue dialogar com seus públicos de interesse de uma forma muito mais eficiente. Então, o relatório de sustentabilidade não é a única forma de comunicar a sustentabilidade da empresa. Ela deve pegar essas informações e transformar essas informações colocando nos canais que ela já tem de relacionamento com seus diferentes públicos. Isso é muito mais eficiente em termos de imagem da empresa como sustentável, entre aspas, do que apenas pensar no relatório como forma de divulgação. Terminando aqui, 4 aspectos que eu gostaria rapidamente de mencionar e que eu acho que vale a pena vocês terem no radar de vocês. Primeiro aspecto, relatório de sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Isso é algo que tem crescido muito. Hoje, 10%, segundo o GRI, dos informes deles são de micro e pequenas empresas, ou média e pequenas empresas, melhor. 10%, é um número ainda pequeno, mas é um número que tende a crescer. As pequenas e médias empresas também têm a possibilidade de desenvolver seus relatórios. Há uma publicação bem interessante no site da GRI que fala sobre essa experiência. Então, vocês que trabalham em pequenas e médias empresas, ou em organizações empresariais, ou junto aos seus fornecedores pequenos e médios, também há a possibilidade de incentivar que essas empresas elaborem de uma forma mais simples os seus relatórios de sustentabilidade. Para aquelas empresas públicas, desde 2016, e o decreto do final de 2016, dezembro, a Lei 13.303, estabelece vários aspectos sobre transparência e gestão das empresas públicas, e um dos aspectos que define a obrigatoriedade das empresas divulgarem anualmente o seu relatório de sustentabilidade ou relato integrado. Não é? Então, vale a pena vocês que são de empresas públicas ou têm clientes que são empresas públicas observar esse aspecto. Para aquelas empresas que têm capital aberto, desde 2014, a Bolsa, a B3, desde 2014, o Bacen tem uma resolução que define que as empresas têm que
indicar aspectos relacionados à sustentabilidade nos seus negócios, né? E se não indicar por quê, o que foi fortalecido pelo Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da B3. Então, cada vez mais as empresas, elas são convidadas de uma maneira mais forte a narrar suas práticas de sustentabilidade. E, finalmente, uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que as pessoas acabam não atentando, que é a resolução 1003 de 2004, que fala das informações de natureza social e ambiental, que segundo a resolução do CFC, e ela ainda está válida, os relatórios de sustentabilidade têm também que ser assinados pelo contador responsável da empresa. Isso é algo muito importante. Nós não temos visto ainda o Conselho Federal de Contabilidade multar a empresa que não segue essa resolução, mas essa é uma possibilidade em aberto, né? Então, para evitar risco, é bom que vocês aí também mobilizem os seus contadores, que além do que é um processo educativo para eles e com certeza eles vão contribuir muito para a melhoria dos relatórios de sustentabilidade. Eu acho que é isso nesse tempo que nós tínhamos. Aqui está o meu e-mail e aqui o meu telefone, vocês fiquem à vontade para mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail com dúvidas, questionamentos sobre o que nós falamos agora, tá bom? Eu queria, pessoal, novamente agradecer pela presença de vocês, pela participação de vocês e estamos à disposição. Um abraço a todos vocês, até mais. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, pode entrar em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre o assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.